Então, rapaziada, mais um vídeo no canal. Hoje nós vai estar falando sobre sexualização das mulheres nas histórias em quadrinhos. E eu tenho um pouco de propriedade pra falar disso, porque eu lia muito história em quadrinho. Quem me acompanha nas lives aí sabe que eu lia muito HQ, história em quadrinho, livro. Livro ainda eu leio, né? História em quadrinho deu uma parada. E vou estar falando aí sobre esse pequeno problema aí. Foucault, sobre o corpo transpassado, os seus processos de docilização, processo de sexualização. O artigo aqui que eu peguei foi baseado no artigo de Foucault. E o que é sexualização? Sexualização, nesse caso aqui, é o que leva a conotação sexual ou que tem uma carga erótica, por exemplo, como roupas das personagens femininas, a diferença das roupas das personagens femininas com as masculinas, e como método de pesquisa, método científico de pesquisa para analisar o que é sexualização nas capas, é utilizada a linguagem AD, que é a análise do discurso, o enredo por trás de uma história ou de uma imagem, sabe? Então eles buscam analisar as imagens para ver se tá sexualizando as personagens, o que é, como é que fala, uma erotização das personagens, saca? Eu nem ia gravar esse vídeo, mas aí, mano, falei, é um tema que eu gosto. E, velho, nossa, eu tô com a enxaqueca braba e nem era pra eu estar gravando isso aqui com as luzes na minha cara. Isso vai acabar piorando mais. Mas enfim, né? Análise do discurso ocorreu da diversas pesquisas de Jean Dubius, um lexólogo. E um dos, um dos que ajudou a fundar esse método foi o P. Voletelek Pechiux. Ele, ele vinha estudando as linhas marxistas e os debates da psicanálise com a ajuda da teoria de Freud e de outros psicanalistas. Jean Dubius e o Pecheaux, não sei, eles tinham trabalho em comum, como o marxismo, política. Eles abordavam assuntos interessantes, luta de classes, movimentos sociais. E isso foi ajudando a se formar a análise do discurso. Para Gregolin, as teorias de Foucault no livro Arqueologia do Saber são fundamentais para a análise do discurso. Aí tem essa parte aqui que é diversos tópicos muito difícil de explicar aqui, que eu não entendi da análise do discurso. São vários ponto A, ponto B, sobre sobre uma parte mais teórica, assim, da análise do discurso. Mas eu não vou explicar aqui. Outro livro do Foucault também é A História da Sexualidade e a Vontade do Saber. Foucault traz como, que eu já falei em outro vídeo meu, o corpo se torna um objeto e tem diversos dispositivos disciplinares, como igreja, escola, colégios, família, exército, né? Diversos outros dispositivos disciplinares que acabam moldando o nosso corpo como um objeto mesmo. As sociedades burguesas do século XVIII foram responsáveis por reprimir a sexualidade da mulher e trazendo assim diversos fatores que reprimiam mesmo o desejo sexual da mulher, tanto da mulher quanto do homem, mas principalmente das mulheres naquela época. E isso refletia nas obras, nos filmes e séries, em diversos aspectos. A verdade é centrada nos discursos científicos e políticos que produzem análise discursiva do corpo. Dispositivo da sexualidade como forma de controle nos corpos femininos, refletindo assim nas obras, como eu disse, né, em séries, filmes, história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são um meio de refletir nosso cotidiano, nosso dia a dia, por, por meios de desenhos, falas. É, a- por exemplo, na época das cavernas já tinha desenho, tá ligado? Mas não era história em quadrinhos de certa forma, mas refletia nosso dia a dia, as caças, a pesca dos povos arcaicos. As pesquisas acerca da origem dos formatos verdadeiros dos quadrinhos, como conhecemos, foram atribuídas ao ilustrador suíço Rodolphe
Topfer, década de 1890. Topfer publicou sua primeira história, Histórias em Stamps, repleta de sequências de desenhos com legendas. Foram sexualizadas na nossa sociedade e nas histórias em quadrinhos não seria diferente, né? Como que até um tempo atrás o público era masculino, tá ligado? Com isso, as mulheres se tornaram muito objetificadas nas histórias em quadrinhos. Elas nem apareciam na capa de fato, tá ligado? Tipo, o episódio, né? O episódio assim, o história em quadrinho era dela, mas ela nem aparecia, como acho que teve um da Mulher Maravilha e o outro aqui. Eu vou deixar o artigo aí, depois vocês vão ver. Tipo, a história é sobre a heroína e ela não tá na capa, mano. Olha, pra você ver a exclusão. Aqui, rapaziada, como vocês podem ver, ó. A Tempestade, mano, até hoje ela é muito sexualizada. A Mulher Maravilha. Do movimento feminista eu não vou falar muito, tá ligado? Porque eu não tenho lugar de fala, então. Mas é isso. Quem sabe eu trago alguma amiga minha que sabe explicar certinho pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, ó. Esse aqui é a Liga da Justiça. Pode ver que a Mulher Maravilha sempre tá com as roupas bem coladas no corpo. E ela sempre deixada bem pra trás, por último, nas capas. Nesse caso aqui também, que a imagem da história em quadrinho objetifica a mulher, coloca ela em uma pose bem sugestiva, tá ligado? E pode ver a diferença da roupa da mulher pro cara. O cara é tudo coberto e a mulher, meu Deus, mano. Pelada, bem dizer. Não tem como eu falar sobre movimento feminista. E tem, né, mano? Mas, tá ligado? Eu quis trazer mais sobre o que eu tenho mais autoridade pra falar, que é história em quadrinho, livro, essas coisas. E o quão ruim é isso. A sexualização das mulheres nas histórias em quadrinho. É um tema meio banal, mas é também interessante de se falar. Como que a nossa sociedade reflete até nas histórias em quadrinhos, em livros, até nos desenhos, né? Gente que fala que é uma coisa boba, mas pra mim eu acho a história em quadrinho um bom meio de fuga de realidade e um bom meio de crítica, de criticar, de debater, de falar, de expor alguma coisa, sabe? É como se fosse uma música mesmo. E agora eu vou se esforçar mais. E é isso, nos vídeos. Tamo junto. Tem duas câmeras, moleque, ó. Aqui e aqui. Então aqui e aqui. Toma, filho. É isso. Se inscreve aí, tamo junto.